Vamos agora para o painel número 8. Há quem acredite que as comissões de ética da Câmara e do Senado já se tenham transformado em verdadeiras peças de museu. Negam-se informações a jornalistas pedidas com base numa lei, a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. E usa-se, né, tanto a Comissão do Senado quanto da Câmara, as duas usam a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como uma barreira inacreditável, uma barreira e, dessa forma, violando o quê? O princípio constitucional da publicidade. Ou seja, é complicado. Existe ética na política no Brasil? Bem, os grandes estudiosos dizem que política não é ética nem moral, mas a política tem a sua própria moral e as pessoas que fazem a política têm obrigação de ter a sua ética pessoal e que seja de acordo com a sociedade. Bem, então chamamos para mediar esse debate o meu colega Diogo Schelp. Cadê você? Oi? Jornalista e mestre em Relações Internacionais pelo IRI-USP, editor da Veja e da Veja Negócios. E para debater, Conrado Hübner. Cadê você? Que é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo. Agora vem a minha amiga, eu sempre puxo o saco dela. Cadê você, Maria Tereza Sadek, que é cientista política, professora sênior da USP, vice-presidente do INAC. E chamo também Yuri Ulbricht, doutor e mestre em filosofia pela USP e graduado em comunicação social pela PUC São Paulo. Bem-vindos. Opa! Já ia te roubar uma. Obrigado. Boa tarde a todos. Você que é um provocador? Eu sou um provocador, não? Provocador. Bom, eu queria agradecer ao Roberto Liviano, ao Instituto Não Aceito Corrupção pelo convite, aos integrantes do painel por me dar a honra aí de mediar, a Maria Tereza Sadek, Conrado Hübner, o Yuri Ulbricht, cumprimentar também o professor João Grandino, ex-reitor, e a minha colega Eliane, né, colega de colunista política no Estadão, e já fomos colegas também de comentaristas de política na Rádio Eldorado, né? A pergunta do painel, existe ética na política no Brasil, é interessante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque levanta reflexão sobre o que é ética, né? Também levanta a reflexão sobre o que é ética na política, né? Essa definição. E também deixa subentendida ou implícita a ideia ou a hipótese de que sequer existe ética na política no Brasil, né? De que a política no Brasil é desprovida. Porque se a resposta é não, né? Não existe ética. Ou será que há só a ética que o restante da população brasileira que não participa diretamente da política não gostaria de ver, né? E se é tão diferente assim, né, essa conduta dos brasileiros que não participam diretamente na política, daquela que se vê na prática. Então, aquela questão, né, a maneira certa de agir dos brasileiros em geral é tão diferente assim da maneira certa de agir segundo o entendimento dos políticos, né? Então, eu queria começar com uma pergunta, se vocês quiserem fazer uma introdução breve também podem, mas com a pergunta que parece simples, mas não é, né, sobre o que é ética na política. Eu queria começar com a professora.
Obrigada. Prazer estar nessa mesa com pessoas que eu admiro muito. E eu vou dizer o seguinte: nós temos algumas formas de falar o que é ética. Nós temos uma forma bastante idealista, que é do Aristóteles, não é? Que a ética era o bem comum, que você visava que todos vivessem muito bem, etc. Tal. Mas também tem uma ética que é vista de uma forma realista, que é de Maquiavel. E Maquiavel tem uma grande vantagem, que ele separou a ética privada da ética pública. E quando se trata da ética pública, ele diz, por vezes é necessário que você não seja ético, no sentido que o privado entende, para se conservar e manter no poder. Né? Mas nós temos também uma terceira versão, que é do Max Weber, que ele diz, existe 2 tipos de ética. A ética da responsabilidade e a ética que você na verdade, você é tão apegado a um ideal que você leva isso em frente independentemente das consequências, né? Então, se a gente pensar nesse amplo rol de possibilidades, nós podemos dizer o seguinte: do ponto de vista ideal, eu diria, não tem ética na política brasileira. Nós somos um fracasso total e absoluto. Mas tem uma consequência se eu falar isso. Qual é essa consequência? Eu estou, na verdade, desqualificando a política. Eu estou dizendo, ao mesmo tempo, a política não vale a pena. É melhor a gente acabar com a política. Só que a minha pergunta, que vem em seguida, é o seguinte: qual é a consequência de eu desqualificar a atividade política? É ter uma situação de autoritarismo, é uma situação de ditadura, é uma situação cujas consequências são muito ruins. Então, é melhor eu não radicalizar tanto e pensar quais são os mecanismos a partir dos quais eu posso preservar um mínimo de ética, sobretudo na classe dirigente. E eu diria, nós temos mecanismos de controle, né? Então, por exemplo, quando você tem no presidencialismo a divisão dos poderes, você tem um poder chefiando o outro, que seria para que todos, de alguma maneira, não ultrapassassem demais a barreira da ética, né? Você pode dizer, isso funciona? Teoricamente funciona. Na prática tem funcionado muito mal. Então, nós podemos dizer o legislativo não tem cumprido seu papel de vigiar o executivo e o judiciário tem cumprido de uma forma muito ruim o seu papel também de controlar o legislativo e o executivo, e idem do executivo em relação. E temos outras questões, Tribunal de Contas, Polícia Federal, tudo isso são instituições criadas para que uma possibilidade mínima de ética exista, não é? Porque a ausência total de ética é o caos. Porque aí você não tem regra. O que é que você tem? O reino da violência. Então, para que exista a possibilidade de acordo, a possibilidade de você ter uma situação de convivência mínima, é necessário que a violência seja substituída pela política. Agora, para existir política, eu tenho que ter alguns padrões de ética. Então, vamos pensar, qual é o padrão mínimo? A ideia de que todos são iguais diante da lei. No Brasil, até do ponto de vista institucional, isso existe de uma forma muito precária. Quer dizer, o rol de pessoas que nós temos no Brasil com foro privilegiado é enorme, é o maior de qualquer outro país do universo. Então, a ideia de igualdade é uma ideia precaríssima. Quer dizer, como é que todo mundo é igual se alguns são julgados num tribunal, sei lá, altíssimo, e outros, quando são julgados, são mal julgados, certo? Então, a ideia de igualdade, ela é uma ideia aqui bastante frágil e que nós teríamos que lutar por ela. Então, para começar, essa ideia desse número estrondoso de pessoas com foro
privilegiado. Em segundo lugar, eu acho que uma questão importante para ter ética é a questão da transparência. Se nós não tivermos transparência, nós não temos como ter ética. Temos algumas organizações encarregadas disso? Temos. Temos legislação? Temos. Essa legislação é de fato aplicada e de fato implementada de uma forma que seja minimamente razoável? Você vai me dizer não. Mas eu acho assim, tem um caminho que foi feito. Eu vou dar um exemplo. A lei da ficha limpa. Ela garante o quê? Ela garante que aqueles que tenham algum tipo de penalidade ou tenham sido denunciados e culpados por alguma coisa não possam vir a se candidatar. Ela resolveu tudo? Não, mas eu acho que é um passo importante. Desse ponto de vista, eu acho que nós temos um anteparo para a ausência total de ética. Então é por isso que eu digo, eu não aceito quando alguém me diz, não, nós não temos ética nenhuma, aqui é zero. Mais ou menos zero, não chega a ser zero. E não chega a ser zero porque nós ainda somos democráticos. Não é? Se você pensar em relação ao passado, eu acho que houve alguns passos adiante que no passado nós não tínhamos. Mais importante do que tudo, nós temos uma mídia que é livre. E eu diria mais ainda, eu acho que nós só nos defendemos de maiores riscos de perder a democracia porque nós temos uma mídia operante. A mídia, nós devemos, na verdade, o fato de, durante o governo anterior, a gente não ter descambado de vez para uma situação autoritária. Então, isso nós devemos à mídia e também, eu não vou negar isso, a uma atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não dá salvo-conduto nem para o Supremo, nem para a mídia. Todo mundo tem que ter responsabilidade. Sem responsabilidade, você não tem a possibilidade de ter uma sociedade minimamente ética, que seja possível a convivência, a tolerância entre diferentes. Porque nós vivemos um período de radicalização muito forte. Se nós não tivermos pelo menos a ideia da tolerância, a convivência vai ser impossível. Aliás, teve épocas aqui, não faz muito tempo, em que a ausência de tolerância implicou em que pessoas da sua própria família, um não falasse com o outro. Porque um era bolsonarista, o outro era anti-bolsonarista. Então não dava para conversar. Quer dizer, isso não é uma sociedade democrática. A ideia da tolerância, de que você tem que ter adversário e não inimigo, ela é muito básica, ela é muito fundamental. Então, eu vou terminar para passar para vocês, dizendo o seguinte: eu acho que se nós ficarmos apenas numa visão muito idealizada do que é a ética, nós vamos acabar tendo como consequência a negação da vida política. E a negação da vida política só é substituída por uma coisa, pela violência. Então, é melhor que nós coloquemos nossos esforços na construção de instituições que sejam de fato fortes, que sejam de fato capazes de ter transparência, responsabilidade, prestar conta e que uma instituição seja capaz de vigiar a outra. É isso. Obrigado, professora Maria Tereza. Vou passar a palavra então para o professor Yuri, a mesma resposta. Boa tarde a todos. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo gentil convite. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, na companhia de vocês, e eu espero que esse nosso encontro ele sirva ao menos para que de algum modo a gente possa limpar um pouco o terreno conceitual relativo a esse nosso tema, que é muito espinhoso. Vindo para cá, eu vim me perguntando como a gente poderia, de alguma maneira, aliviar um pouco uma compulsão pela repetição
uma nociva repetição a todo momento do mesmo, que eu acho que vem de algum modo capturando o debate público. E, por outro lado, evitar também uma consideração puramente abstrata da ética, pela perspectiva do valor e do dinheiro, a vida no século XVIII. Nesse sentido, então, e respondendo à sua pergunta, Diogo, eu proponho uma acepção um pouco mais abrangente, tanto da ética quanto da política, como as entenderam ou melhor, como as entendem os autores antigos. Ora, muitas e diversas são as éticas: epicureia, aristotélica, estoica, maquiavélica, umas concordantes entre si e complementares, outras discordantes umas das outras e às vezes antagônicas. E a política, como a gente sabe, ela tampouco é unívoca, já que ao longo da história ela recebe significados diversos. Então eu proponho, inicialmente, de modo muito sumário, instituir esses dois conceitos, seja de uma positividade absoluta, no caso da ética, a ética, seja de uma negatividade relativa, no caso da política, os políticos, e tratá-los de modo mais neutro. Com a ética, portanto, significando o costume comum, aquilo a que os gregos chamam ethos, e a política significando o cidadão na cidade, o polites na polis. De tal sorte, Diogo, que então a sua pergunta, o que é ética na política, eu responderia que ela pode-se dizer que é o costume comum do cidadão na cidade. E veja que, a partir dessa definição, digamos, mais abrangente, a ética, ela se alastra, ela se propaga pela urbe. E ela adquire um conteúdo material das ações cotidianas. Impregna todo o cotidiano de ética. Eu acho que, talvez, claro que, sem dúvida, essa é uma definição, se assim quisermos, restrita, mas eu acho que ela ajuda a gente a mexer um pouco, ou balançar um pouco o debate em torno da ética na política, que acho que talvez possa contribuir em alguma maneira. Mas eu estou muito curioso também para ouvir o que o meu colega Conrado aqui teria a nos dizer. Obrigado, professor Yuri. Conrado. Obrigado. Bom, boa tarde. Obrigado, Yuri. Obrigado, professora Teca. Bom, eu de fato queria começar então por um tipo de contraponto, né? Eu estava pensando muito na pergunta da mesa, se a ética da política no Brasil. A gente deu um passo para trás e perguntou o que é ética na política. E o Yuri descreveu a ética na política de um ponto de vista mais... do ponto de vista do ethos, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista descritivo, uma espécie de usos e costumes de um dado local e dada cultura. Mas eu acho que não é dessa ética que a gente veio falar aqui, não é dessa ética que nos preocupa no Brasil, né? Que, do ponto de vista sociológico, é basicamente uma perspectiva neutra de uma fotografia sobre o comportamento de uma sociedade. A gente veio falar aqui de ética no sentido mais normativo. E se é verdade que ética é um tema transversal na história da filosofia política, para e passo com a história da política concretamente, é também verdade que não é qualquer ética que é aceitável na democracia constitucional, né? Então, o que eu diria
são duas coisas. Primeiro, ética, perguntar se a ética na política brasileira é quase, ou é muito parecido com perguntar se há Estado de Direito no Brasil, no final das contas, né? Diz respeito à nossa capacidade de cumprir normas. São normas diferentes entre si, têm preocupações diferentes entre si, mas a preocupação com a falta de ética também tem muita afinidade, muita sintonia com a preocupação de falta de Estado de Direito, falta de nossa capacidade de cumprir a lei, independentemente de sujeitos éticos. Então eu queria salientar isso, e aí a gente pode debater um pouquinho. Acho que ética, de fato, etimologicamente, tem múltiplos sentidos, resgatar autores clássicos é fundamental, mas eu acho que o que nos deixa angustiado, e já nos deixou angustiados em outros momentos da história, é sobre ética no sentido do bom comportamento, ainda que nessa esfera bem particular de julgamento do bom comportamento, que é na esfera política. Então, isso para começar, né? Se eu puder já dar uma escorregada para a ética na política no Brasil, aproveitando que a professora Sadek falou, perguntar se a ética na política no Brasil, acho que ela tem pelo menos, é uma pergunta super ampla, assim, a gente pode ter muitas portas de entrada, mas eu acho que pode ser interessante começar por uma distinção entre dois tipos de resposta. Tem uma resposta que de fato é mais empírica, que é perguntar se tem alguma coisa na nossa natureza, se é que se pode chamar que existe uma natureza do cidadão ou do indivíduo ou do ser humano brasileiro dentro da nossa história, que nos faz propensos à corrupção. Então, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia, talvez tenha algo a dizer sobre isso. E de fato, se nós olhamos para a nossa história, nós temos muitos elementos para ver como é que essa formação social específica nesse território não favorece muito o cumprimento de regras, né? Nosso tipo de propensão colonial, exploração da terra, extrativista, escravocrata, latifundiária, expoliatória. Não é fácil criar nesse caldo uma cultura de cumprimento de normas, uma cultura de igualdade, uma cultura de não hierarquia, uma cultura em que todos se respeitam, enfim. Esse é um esforço gigantesco de modernização, não só do Estado, na sua arquitetura, nas suas instituições, mas de fato desse sujeito que nasce nessa formação social. De fato, essa é uma grande discussão sobre o DNA do brasileiro, por mais que tenha muito risco nisso também. E é sobre isso que eu queria falar ainda nessa primeira perspectiva, que é essa percepção da depravação, dessa identidade abstrata, supostamente existente, de que existe uma identidade da brasilidade corrupta, ela foi muito instrumentalizada como arma política na nossa história, né? Por um olhar para a antiética, ou olhar para a corrupção como um mal a ser extirpado, como uma missão salvacionista e messiânica de purificação da sociedade brasileira. A gente viu isso no século XX, culminou no suicídio de Getúlio Vargas, culminou no golpe militar, culminou na eleição do caçador de Marajá, culminou na eleição do Jânio, enfim. É uma pólvora mesmo, uma gasolina que você joga no moralismo social, etc. E isso nunca serviu, se alguma lição histórica que a gente pode extrair, nunca serviu para aperfeiçoamento institucional, ou muito menos para alguma percepção de progresso moral. Se é possível olhar para a nossa história como em certos momentos de conquista, certos momentos de... Putz, aqui nesse lugarzinho aqui o Brasil deu certo, né? Com todas as aspas para essa ideia de dar certo. Esses episódios não estão entre eles. Então essa é uma maneira que não é inócua
mas que tem como respostas, né, certas soluções meio triviais. Precisamos buscar educação política, precisamos buscar na formação jurídica. Estamos falando de ética nas profissões jurídicas, a formação jurídica está falhando muito nisso. Estamos falando de ética nas profissões em geral, enfim. Tem soluções meio banais que são necessárias, mas acho que para lidar com essa suposta propensão psicológica, instintiva do ser brasileiro, acho que é por aí. Mas tem uma outra coisa que a professora Sadek também tocou, que é a institucionalidade da ética. Né? Como é que a gente, de fato... E aí que, de novo, se aproxima com a ideia de Estado de Direito. Né? Como é que a gente constrói instituições que, dentro da ética necessária na democracia, para que a democracia constitucional funcione, que, de fato, consiga aplicar regras, consiga sancionar, consiga dar consequências para a violação ética. Isso envolve um monte de coisa, seja no Congresso, seja na estrutura do Poder Judiciário, seja no Executivo. Temos um monte de normas de conduta. Temos muito menos instituições capazes de controlar. E nem as democracias mais avançadas do mundo demonstram grande capacidade de controlar violações na alta cúpula do poder. É muito difícil fazer isso, de fato. Mas eu gosto desse debate, ele é mais interessante da perspectiva da engenharia institucional mesmo. Agora, a engenharia institucional, que é o vício do cientista político, ela não se esgota, né? Importante saber quem está lá dentro. E aí é onde se encontra esse grande enigma. A gente monta instituições, mas a gente vai ter que povoar essas instituições com pessoas que levem essas instituições a sério. Porque as pessoas que estão lá dentro, ainda que a ciência política, certas correntes, seja míope para esses indivíduos, essas pessoas fazem muita diferença. Sobretudo em instituições específicas, ainda mais centrais para esse tipo de missão. Mas eu paro por aqui. Obrigado, professor Conrado. Inclusive, eu tenho uma pergunta que vai para você, que vai tratar dessa questão do controle. Mas antes, queria fazer uma pergunta ao professor Yuri, trazendo já para a questão, né, se existe ética na política no Brasil. A tensão, você percebe que a tensão com a expectativa que o público tem do comportamento ético dos políticos é inerente à prática política? Eu diria que não. Veja, eu acho que é uma questão que é muito interessante de ser tratada, que é a consideração moral da vida social. Essa consideração moral, ela é uma consideração possível e legítima, e eu entendo que ela seja muito responsável pela enorme indignação que nos toma diante dos inúmeros casos que se apresentam. Mas há um elemento que eu acho que fica fora um pouco desse debate, que são os interesses. E são os interesses, e eu acho que a gente compreende muito mais a dinâmica do Estado a partir da lógica dos interesses de quem ganha, do que a partir da consideração moral, ou ética, se quisermos. Eu acho isso importante porque o Estado se apresenta a partir, como se a gente pudesse falar num fetiche de Estado, como um terreno em disputa, como algo que pode ser levado para cá, que pode ser... Não me parece que o Estado ele é governado por interesses muito claros, muitas vezes esses interesses são convergentes, mas não raro divergentes, e ele atende a diversas frações de interesses. E, por outro lado, esse Estado ele é determinado por uma série de interferências que são externas e incontroláveis. Então, por exemplo, no caso do Brasil, para a gente pôr o Brasil na conversa, né? Como vocês sabem, o Brasil e o brasileiro, que é mais interessante, que é anterior ao Brasil,
que tem esse sufixo eiro no nome da nossa nacionalidade, que é um sufixo de ofício, como pedreiro, padeiro, brasileiro, que é aquele que vem aqui e corta o pau de tintura e leva embora, e o Brasil é o nome de uma mercadoria, assim como a Argentina é o nome da prata, no Chile busca-se o cobre, na Venezuela hoje o petróleo. Em toda a América Latina ela tem uma posição na divisão internacional do trabalho. E essa posição ela nos torna subordinados a grandes monopólios, que determinam, portanto, uma série de agenciamentos desse nosso Estado. Então a gente tem uma particularidade entre nós que nos países, por exemplo, que nos países ditos imperialistas não há, que é uma fração da burguesia que é dita entreguista e uma fração que é nacional. A gente tem uma fração associada a esses interesses externos. Eu acho que isso dificulta muito a articulação minimamente dita ética no Estado. Eu não sei se a ética ela é capaz de dar conta. Eu não sei se se são essas as melhores categorias para a apreensão das dinâmicas da vida social. Perfeito. Professora Maria Tereza, a senhora falou que o oposto da política é a violência, né? E a ausência de diálogo, portanto, né? O que a ética revela sobre a qualidade desse diálogo no Brasil? Tem uma questão que eu gostaria de introduzir, que é a questão ligada à cultura, que eu acho que o Conrado anunciou, que é o seguinte: hoje de manhã, ou ontem, o Roberto Liviano levantou a ideia não, ele revelou que nas pesquisas a corrupção aparece como em primeiro lugar na preocupação dos brasileiros. Eu queria retomar isso um pouco, porque eu acho que colocar a corrupção na agenda é extremamente importante. Só que nós temos que tomar cuidado de como é que isso está sendo colocado. Há grupos fortíssimos, sobretudo que se auto-intitulam de esquerda ou progressistas, dizendo que isso é uma questão meramente moralista e que nós estamos voltando à época do Jânio Quadros, do Carlos Lacerda e daí por diante. Eu acho que a questão que é fundamental que a gente lembre quando a gente está colocando a corrupção na agenda e a ética na agenda é que quais são as consequências da existência de malfeitos. Hoje de manhã já se lembrou, quer dizer, são hospitais que deixam de ser construídos, escolas que deixam de ser construídas, transporte público que não funciona e daí por diante. Eu acho que a gente tinha que se preocupar um pouco com essa questão de como é que nós podemos formatar a questão da corrupção, da ética, da moral, de uma forma que não seja lida como uma forma meramente moral. E sendo de direita, ela é descartada com facilidade. Então, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Yuri fala dos interesses. Eu acho que todas as sociedades têm interesses mesmo. O problema é como é que eu canalizo esses interesses. Em princípio, a canalização dos interesses estão nos partidos políticos. Agora, se os partidos políticos não funcionam muito bem, esses interesses não podem ser manifestados. Agora, o que mais me preocupa no Brasil é a naturalização da desigualdade. É a ideia de que somos desiguais e isso incomoda pouco. Mas desiguais não apenas do ponto de vista econômico, mas também social, cultural, tudo isso. Quer dizer, é a naturalização dessa diferença. Então, nós temos aqueles que podem frequentar a universidade, temos saídas que não são saídas, que é a criação de uma centena de faculdades particulares. Ontem alguém lembrava aqui quantas escolas de direito nós temos aqui no Brasil que criam falsas expectativas. As pessoas se formam, não conseguem o título da OAB e quando conseguem a OAB,
não conseguem exercer a advocacia. Então, você está criando expectativas que são impossíveis de serem um dia contempladas. Então, eu acho que essa questão da cultura, da ideologia, são questões muito relevantes e que vão para além das instituições. Eu acho que as instituições são fundamentais. Eu, tal como Conrado, acho que as pessoas que ocupam as instituições são fundamentais. E o acaso também é fundamental. Quer dizer, se você pensar bem, o Supremo seria o mesmo se o Teori Zavascki não tivesse morrido? Certamente não. Então, eu acho que as pessoas são importantes. Tem ou não tem importância o fato de você ter ministros com determinadas características ou com outras características? As pessoas são importantíssimas. Agora, as instituições não resolvem todo o problema, mas eu acho que elas dão uma estrutura para a gente pensar na sociedade que é extremamente relevante. Obrigado, professora. Professor Conrado, a quem cabe, aí entrando na questão do controle, né? A quem cabe exercer o controle da ética pública no Brasil se até o guardião da Constituição, que é o STF, recebe questionamentos éticos atualmente? Aí, essa doeu mesmo, essa tá nem enrascada. O enunciado da pergunta acaba sendo, né, um pouco, ela é provocativa e intencionalmente retórica, né, porque de fato isso revela um beco sem saída, um tipo de gargalo institucional. E quando a gente discute ética aqui, isso também é importante lembrar, porque eu estou me esforçando para aproximar ética da ideia de cumprimento de regras e cumprimento de regras como essencial ao Estado de Direito. No fundo, a gente não está falando aqui de educação e formação de sujeitos íntegros e de caráter. A gente não está falando aqui de uma missão de uma sociedade de anjos, né? A ideia de construção de instituições é exatamente baseada no pressuposto de que nós não somos anjos. É uma instituição velha da ciência política e está lá nos federalistas, e com base nisso você cria freios e contrapesos para que o egoísmo equilibre com o egoísmo da instituição do lado de lá, etc. Essa ideia, essas metáforas da física, de construção de equilíbrios, de contrapesos, de vetores e assim por diante. Então, fundamentalmente, a gente está aqui discutindo a nossa capacidade de cumprir regras. Quando a gente fala de corrupção, a gente não está falando de sujeitos antiéticos que praticam corrupção, a gente está falando de sujeitos que praticam crime de corrupção, né? Então, tudo bem, você pode ser muito antiético para violar a lei e roubar recurso público, mas fundamentalmente você não está sendo, muito entre aspas, só antiético, você está praticando um crime, essas instituições precisam punir. Então, de fato, essa zona cinzenta. E na Lava Jato a gente viu muito isso, né? De um lado, um messianismo institucional que transforma o judiciário numa instituição que não é mais responsável por aplicar a lei, mas em combater a corrupção, né? Uma causa institucional evocada por juízes de primeira instância, ministros do STF. E de outro lado você tem uma defesa falando que tudo isso é moralismo. Você tem tem o erro dos dois lados, né? E o que se perdeu nisso, nesse embate sectário, em que lavajatismo de um lado e um anti-lavajatismo de outro, na verdade, são muito parecidos, mas com um sinal trocado. E o que mais se perdeu nessa história foi a capacidade de uma análise fria da aplicação da lei. Então, eu digo essas premissas porque, de fato, é dramático que a gente veja, e não é hoje, né? Faz muitos anos que hábitos vão se normalizando, não no Poder Judiciário só, mas no STF em particular, e no STF a coisa se aprofunda, não porque eles são piores, mas é porque o STF é o STF. E o STF de Constituição 88 é um STF muito empoderado formalmente, mas ao longo da década de 90 ele vai construindo isso que ele interpreta como um grande empoderamento da Constituição. Então é dramático que a gente tenha que esperar um ministro num jatinho com um advogado indo ver um jogo no camarote da final da Libertadores para criar algum grau de escândalo público. Faz 10 anos que isso acontece.
o susto que a gente levou, tardio que a gente levou nesses últimos 2 meses, eu acho que é porque isso veio imbricado no caso Master, né? Que aí a coisa ficou um pouquinho mais autoexplicativa, né? Ficou um pouquinho mais escandaloso. As cifras, né? De novo, a gente precisou de cifras de bilhões para perceber que tem um problema nisso. Quando a cifra era de milhões, estava um pouco normalizado os encontros, os eventos, os patrocínios, as palestras. É muito ilusionismo para o patrimonialismo mesmo. Então, o que fazer nesse presente momento? Poxa, é de fato, não é recomeçar. Eu odeio essa ideia salvacionista de vamos reinventar, vamos começar do zero, uma coisa meio jacobina, mas é de fato tentar mudar, lutar contra um certo vetor da história e tentar reconstruir passo a passo, incrementalmente, etc. Mas precisa ter um ponto de partida, porque esse ponto de partida a gente está há 10 anos gritando e assim, absolutamente as instituições se mantêm indiferentes no caso do STF. E aí, só para... Essa conversa vai muito longe, mas a ideia de que um guardião tem a última palavra, e esse guardião que tem a última palavra, é difícil construir um guardião do guardião, porque daí o guardião do guardião precisa saber quem vai guardar o guardião do guardião. E aí a gente cai numa circularidade infinita, o que chega à conclusão de que, por mais sofisticado que a gente seja nos nossos arranjos institucionais, e talvez a gente precise ser mais sofisticado do que as instituições que a gente inventou no século XVIII, tem instituições que de fato vão dar a última palavra. E essas instituições são muito importantes no caso de uma corte constitucional, que é essa instituição que se popularizou no pós-guerra. Ela precisa de muita independência, de muita força e de muita autoridade para uma missão muito dura na democracia. Se você cria uma instância de controle sobre esses juízes, é natural que essa independência vai ficar meio chacoalhada. Tem um risco aí. Tem um risco que os controladores não serão anjos tampouco, né? Então é um gesto de confiança nessa instituição que tem esse papel de dar a última palavra, e no máximo que a gente pode fazer é colocar a gente confiável lá dentro, mas também constrangê-los a agir, vigiá-los, né? Vigiá-los não significa ter poder de sancioná-los no sentido jurídico hard, mas pode ser sanções de diversos tipos. A gente tem que ter mecanismos mais informais de controle também, mecanismos reputacionais. É preciso que a cultura jurídica saiba ler com lupa as decisões para mostrar o descalabro das incoerências que tem nas decisões. Esses ministros precisam sentir-se constrangidos pela mediocridade de certas decisões. Então, isso é papel da profissão jurídica. Só que a profissão jurídica, e com isso eu termino porque eu tenho pensado muito nisso. A gente não está vivendo uma crise da ética judicial. É muita miopia achar que é crise da ética judicial. E eu também, com isso, eu não falo, não, é uma ética do povo brasileiro. Também não estou dizendo isso. Estou dizendo que para que haja a crise da ética judicial, a gente precisa pensar em quem são os corruptores ativos da ética judicial. E os corruptores ativos, eu mencionaria 2, a advocacia e o setor empresarial. Esse triângulo, vamos olhar para esse triângulo. Não estou falando sobre o Brasil, sobre o brasileiro, estou falando sobre esse triângulo. Estão dentro de um âmbito que interage dentro do Brasil e fora do Brasil, em jantares, em patrocínios. Ministros de cortes superiores não precisam de penduricalhos, porque eles têm os que eu estou chamando de penduricaços, forma de ganhar dinheiro privado indiretamente. Penduricalho é dinheiro público. A quem não se satisfaz não está disposto a aceitar um teto que a sociedade brasileira tenta estabelecer porque considera justo, e esse teto já é das melhores remunerações do mundo para o sistema de justiça. Isso é o penduricalho, é com recurso público. O penduricaço vem com recurso privado, seja por meio de palestra, seja por meio de encontro, seja por meio de parentes que advogam. E tem os benefícios de ser parente, de cobrar um pedágio de acesso a tribunais superiores. A gente está vendo isso a olhos nus, o jornalismo tem documentado como nunca. É mais recente isso, mas já está muito documentado. Existe um setor da advocacia em Brasília que se chama setor de advogado parente de ministro. E os grandes escritórios do Brasil precisam fazer parceria com esses micro escritórios, boutiques, que não vendem conhecimento jurídico, vendem relações. Então é um pouco isso. Não é fácil, não estou propondo um reset das instituições, mas o movimento começa por aí. Eu escutei uma vez uma expressão que são os embargos auriculares, né? E você mencionou a responsabilidade das empresas, que é algo bastante discutido, mas a responsabilidade dos advogados, da advocacia, que talvez é algo menos falado, muito, muito importante. Eu vou
para lançar uma pergunta para a professora Maria Tereza, citar aqui alguns dados de uma pesquisa Atlas Intel que foi encomendada pelo Estadão, que foi publicada esse mês, que mostra o nível de confiança dos brasileiros nas instituições, né? Então, apareceu lá a Polícia Federal com melhor índice, 56%, né, das respostas, como aprovar, né, demonstrando confiança. O Congresso Nacional com o pior índice, com apenas 9% de confiança. O Exército e as Forças Armadas também baixo, 27%. O STF também, entre os três ali, piores colocados, com 35% dos entrevistados afirmando que confiam, né, na corte. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é como, né, a baixa confiança nas instituições como o Congresso, o STF, né, afeta a legitimidade das decisões que são tomadas por essas instituições e pegando uma expressão usada pelo professor Conrado, né, qual é o ponto de partida para mudar esse cenário? Olha, me preocupa mais o baixo grau de confiança no Supremo do que o baixo grau de confiança no Congresso. O Congresso é tradicional, que está sempre lá embaixo. O problema é o Supremo, que caiu uma barbaridade. E o Supremo, na verdade, onde é que ele tem a legitimidade? Onde é que ele tem o apoio? É no grau de confiança. Porque o Supremo não é eleito. Todo representante do povo que não é eleito tem que ter essa base de confiança. Então, isso me preocupa e preocupa muito. Agora, o Congresso sempre esteve lá embaixo e eu acho que já virou até esporte nacional falar mal de deputado e falar mal de senador, né? Quer dizer, mas, na verdade, uma pergunta que a gente tinha que se fazer é: quem está lá por quê? Não foi nomeado. Né? Não foi um presidente da República que nomeou ou alguém de fora que nomeou o senador, o deputado. Eu acho que nós temos que pensar um pouco nesse nosso sistema político eleitoral, partidário eleitoral. Porque se você vota em alguém e no mês seguinte você já esqueceu em quem você votou, você não tem mecanismos de cobrança, um problema tem aí. Porque como é que é possível que todos os 513 que estão lá, eles não chegaram por obra do divino, eles chegaram por apoio popular. Então, isso nós temos que saber se nós temos um sistema que tem funcionado a esse respeito. Agora, eu quero pegar a Polícia Federal. Eu acho que a Polícia Federal deu um salto importantíssimo, e isso nós devemos a um ministro, que foi o Márcio Tomás Bastos. Foi o Márcio Tomás Bastos que deu independência à Polícia Federal. E hoje a Polícia Federal está no ápice do grau de confiança, não é a troco de nada. Quer dizer, a Polícia Federal e a mídia juntos foram quem desvendaram todas as questões de legalidades, de todos os ilícitos, passaram pela Polícia Federal e pela mídia. O que nós temos que garantir é que essa Polícia Federal não seja, na verdade, perca graus de independência, o que já se tentou fazer inúmeras vezes e agora está resistindo. E é bom que resista, porque ela tem tido um desempenho que é um desempenho que nós todos podemos dizer que está muito melhor do que era no passado, né? Mas eu volto para a questão do Supremo. O Supremo é que me preocupa. Por que o Supremo me preocupa e preocupa muito? Conrado diz, faz muito tempo que é assim? Sim, faz muito tempo que é assim, mas eu acho que nunca ficou tão claro para tantas pessoas este grau de legalidade, de legitimidade que o Supremo tem. Ontem alguém dizia que as pessoas não sabem escalar o time do Brasil na Copa, mas sabem falar o nome dos ministros. Isso tem um significado, isso não é à toa. Quer dizer, ministro que vive falando na imprensa, que fala mesmo quando está julgando. Quer dizer, é alguma coisa que não é fora de qualquer padrão. Quer dizer, eles fogem do padrão. Quer dizer, então, você tem um esforço enorme para colocar no Supremo o que o atual presidente, que é o Fachin, quer fazer, que é alguma coisa que seja uma ética mínima, e ele não consegue. E a minha aposta é que não vai conseguir tão cedo. Ou vai ser como o penduricalho. O penduricalho funcionou muito tempo para desviar a nossa atenção.
Nós estávamos muito atentos nas questões das irregularidades dos ministros. Aí veio a questão do penduricalho. Viva, vamos bater palma. O que aconteceu? Qual é a solução hoje? Os penduricalhos foram cortados? Eles têm hoje, todos os juízes têm limite no grau de remuneração dos ministros do Supremo? 43 mil reais? Não. Eles acham pouco, né? E aí houve um acordo, isso já subiu, já foi para 70 mil e etc e tal. Então, eu acho que nós temos um problema aí que é muito sério. E como Conrado diz, enquanto não houver alguma coisa, isso vai estar naturalizado. Já naturalizaram o fato de ter carro, já naturalizaram o fato de ter N auxílios. Os auxílios que foram cortados foram os marginais. Os demais não foram cortados. Então, nós temos uma situação que é muito grave, muito dramática. E o Supremo não pode permanecer com esse grau de confiança tão baixo. Por quê? Porque as decisões não vão ser respeitadas. As decisões são vistas como parciais e não como decisões imparciais. Então, todo o coração do Supremo está exatamente na sua a imagem de imparcialidade, daquele que garante o respeito à lei, daquele que pode ter uma decisão contra-majoritária, que é sempre difícil. Mas estão perdendo isso. E ao perder isso, nós também perdemos, porque a qualidade da democracia brasileira diminui. E diminui significativamente. Alguém citou ontem o Videm, que faz a classificação dos países por democracia. O Brasil foi acusado de estar com não sei se é acusada a palavra correta, mas se pontuou que o Brasil está tendo um judiciário visto como não imparcial, como um judiciário parcial. E os Estados Unidos foi rebaixado também, quer dizer, vocês viram que foi rebaixado de uma forma muito significativa. Quer dizer, já não é mais uma democracia plena, nem democracia, já corre o risco de um regime semi-autoritário, né? A gente chegou rápido na busca por soluções, né? E eu gostaria de perguntar pelo professor Yuri, né, se você pudesse sugerir, implementar uma única medida para elevar o patamar ético na política, qual seria? E aproveitando como você avalia a questão justamente da implantação de um código de ética no STF? Antes de responder, Diogo, a intervenção do Conrado me fez lembrar de uma questão que eu acho muito interessante da gente pensar. Com que naturalidade, por exemplo, se ouve tratar de assuntos que dizem respeito ao interesse comum serem abordados em jantares, em reuniões, em viagens. E isso é muito interessante porque o discurso político por excelência é o discurso diante de muitos, é o discurso contínuo diante de muitos, que é próprio da arte retórica na antiguidade. E o discurso e o diálogo, que é o discurso filosófico, é o discurso do âmbito privado. É muito curioso como a gente tem uma contaminação desses assuntos que deveriam ser tratados pelo discurso, que deveria decidir, sendo decididos no espaço privado. Então tem até uma questão de local, porque o local onde se proferem os discursos, por isso o esvaziamento, inclusive, do Congresso e a falência discursiva. Há um tempo atrás a gente tinha alguns oradores ainda. Um Pedro Simon, alguém que sabe discursar. E hoje a gente tem uma falência muito grande do discurso. Eu insisto nisso porque se a gente pega, por exemplo, na Ética do Aristóteles, ele diz que o que é próprio do homem é o logos, que em geral se traduz por razão. Mas essa razão ela é discursiva. O logos é o discurso, porque o homem é o ser que fala, que vive de tal modo. Enquanto os animais somente vivem, o homem vive e diz.
e ele se implica no discurso e na vida, de tal modo que ele se faça histórico. E a gente tem uma degradação muito grande da nossa dinâmica discursiva, sobretudo no âmbito da política. Quanto à sua pergunta, eu lembraria, tem uma passagem do Cícero que eu considero muito interessante. Ele diz que se nós tivermos um modelo specimen, tudo está salvo. Se nós o perdemos, tudo se perde. Por quê? Porque, tal como um escultor que esculpe as proporções de algo a partir de um modelo para fazer a sua escultura, assim o povo imita os seus governantes, de tal sorte que os vícios presentes nos governantes, eles se alastram pela cidade. E as virtudes, elas a sanam. Então, a gente tem um problema muito, muito interessante relativamente ao caráter dessas figuras, ou talvez melhor, dessas personagens, que são alçadas a essa posição de poder. Então, sem dúvida, um código de ética sempre seria bem-vindo, mas eu não sei se... Eu acho que a gente tem um problema relativamente a esses exemplos. Tem dois... me permite só me alongar, eu já vou terminar. Há dois modos de se conhecer, de se saber a verdade de algo entre os antigos. Um é dando a razão de algo. Então você pergunta o que é a pobreza, e eu lhe digo com argumentos o que ela é. A pobreza é o oposto da riqueza, ou a pobreza é a carência do necessário. Esse é um modo verdadeiro de conhecer. Mas há um outro modo de conhecer, que é mais poderoso e que é mais retórico, que é ensinar pelo exemplo. Então eu tomo a pessoa que faz a pergunta e mostro a pobreza, eu ostento a pobreza diante dos olhos da pessoa. A gente tem uma carência brutal de exemplos, que estão muito ligados a uma deterioração muito grande da vida social no sentido do trabalho, que não daria tempo da gente aprofundar isso aqui, mas que se revela otimamente, me parece, nos monumentos públicos que existem na cidade e o modo como eles são conservados. Porque quando por exemplo, uma estátua pública, como, por exemplo, a estátua equestre do Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, quando aquela estátua é degradada, é a República que está sendo apalpada. Então, eu acho que essa carência de exemplos e essa degradação do caráter, que está muito ligado ao universo das redes sociais, do narcisismo, etc., é algo importante. Eu não acho que um código de ética vá fazer sequer um arranhão nesse problema. Perfeito. Professor Conrado, essa desconfiança generalizada que a gente demonstrou aqui, que a gente percebe, conhece, da população em relação à classe política ou às instituições, essa desconfiança é um sinal de que a sociedade brasileira amadureceu eticamente, está mais exigente, ou é um sinal de uma democracia que está em crise? Eu não sei como interpretar. Eu desconfio muito das formas de pesquisar opinião pública, etc. E como extrair grandes conclusões desse humor coletivo momentâneo, etc. Tem muita coisa na sociologia que mostra como problematizar essas coisas, né? Então, como eu não sei da pesquisa que está falando, e mesmo que eu soubesse, precisaria ir ali, como é que se fez a pergunta, etc. Então, eu me distancio um pouquinho das pesquisas e acho que algum grau de insatisfação elas mostram, sem dúvida. E desconfiança, nós temos em relação a vários tipos de autoridade, no caso, já que a gente está focando especificamente
em juízes, e nesse lugar muito específico, com 11 juízes, que precisa de exercício de muita autoridade, uma autoridade improvável, uma autoridade que é uma façanha de democracias constitucionais, de ter 11 juízes definindo os grandes conflitos políticos, decidindo com autoridade sobre grandes conflitos em decisões tomadas por centenas de pessoas eleitas, né? É uma façanha da democracia constitucional, só que para conseguir essa façanha, a gente precisa de sujeitos com uma capacidade não só intelectual, jurídica, mas também moral, de exercer essa autoridade. E política também, claro. E vou pegar um gancho do que o Yuri falou, de que, de fato, um código de ética, como um conjunto de regrinhas no papel, não regenera ninguém. E, de fato, é verdade que nas instâncias superiores, isso não se aplica ao judiciário em geral, mas nas instâncias superiores, há muito poucos, mas há muito poucos bons exemplos. E é verdade que uma cultura de integridade depende da exemplaridade. Mas se a gente tem muito poucos bons exemplos, a gente tem uma abundância de contra-exemplos. O que não deve ser feito, a gente sabe muito bem. E essas pessoas exemplificam muito bem. Eu não vou dizer nomes aqui, mas vocês sabem de quem nós estamos falando. Cada um vai pensar no nome aqui e é esse mesmo. Nem precisa exemplificar, nem precisa individualizar. A gente sabe que quando um certo ministro faz uma coisa, a gente sabe que o certo é o oposto do que aquele ministro faz. Mas é infalível isso. É infalível. Me dê um exemplo desse ministro que veio na sua cabeça de alguma atuação defensável que ele fez. Então, e com isso você tinha perguntado qual que é uma medida que a gente sugeriria, né? E para mim você falou da desconfiança. Acho que a relação da desconfiança é um pouco essa. É muito grave que a gente perca, para explorar o argumento da professora Sadek, é muito mais grave perder a confiança num tribunal constitucional do que num parlamento. Parece até antidemocrático, elitista isso, mas é uma outra coisa. Mas essa pergunta de qual a medida, qual uma medida que você faria, acho que essa é uma pergunta bem contextual, né? Não é uma pergunta feita em abstrato, mas é uma pergunta super nesse lugar e nesse momento. O que eu faria? E a minha resposta não é uma resposta no mundo ideal, né? É uma resposta contextual e pragmática. Existe uma mobilização da sociedade civil por construção de um código de ética. É muito ingênuo achar que esse código de ética vai, do dia para a noite, mudar comportamentos. Mas é muito ingênuo também achar que a pretensão da sociedade civil é fazer isso. Então, acho que esse é um debate um pouco inocente demais. Ninguém que propõe código de ética está achando que no dia seguinte a gente terá ministros éticos, né? Ninguém está achando que ter um código de ética é o ponto de chegada de uma reforma judicial. É óbvio que isso é um ponto de partida. Poderíamos começar por muitos outros lugares. Só que a sociedade civil se viu diante dessa janela de oportunidade e teve essa ideia. Faz sentido, portanto, começar um debate que é muito mais profundo do que pôr uma norma na mesa, tem toda a razão. E essa norma que vier para a mesa será muito repetitiva e redundante em relação a normas que já existem no Brasil e que são meio que universais em outros lugares. Então, não é por falta de regras, não é por falta de normatividade, mas é pelo gesto político de dizer uma repulsa a um tipo de comportamento, né? Então, mas de novo, isso não resolve no dia seguinte. Isso sinaliza. Agora, se a sociedade civil e quem se mobiliza, a comunidade acadêmica, etc., achar que missão cumprida, temos um código de ética, claro que isso é muito profundo, isso precisa permear a educação jurídica, isso precisa permear um debate permanente das profissões jurídicas. De novo, os juízes não violam a ética judicial sozinhos, eles violam junto com certas profissões. A antiética judicial é também, simultaneamente, antiética advocatícia e antiética empresarial. Então, enquanto a gente não começar o debate por aí, e não achar que o debate terminou porque a gente tem um código de ética, eu acho que, nesse sentido muito pragmático, muito consciente, muito avisado do tamanho da tarefa, é que um código de ética se justifica. Não é porque a gente está esperando que eles se tornem santos no dia seguinte. Eu fui avisado aqui que eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta para Maria Tereza, para a professora Maria Tereza e para o professor Yuri, e depois abrir para perguntas, mas então eu queria passar
para a professora essa mesma pergunta, né? Se fosse possível implantar pelo menos uma medida, qual seria? E o seu comentário também sobre o Código de Ética. Eu concordo inteiramente com o que o Conrado falou. Quer dizer, o Código de Ética por si só não vai resolver nada, mas ele está dando um recado. Está dizendo, olha, a sociedade está insatisfeita, nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento. Eu acho também que hoje já há 2 grupos, pelo menos, que eu conheço, que estão pensando numa reforma do judiciário. Tempo de cada um dos ministros permanecer no Supremo, como se faz a nomeação, facilitar ou não facilitar o impeachment de ministro. Eu acho que são questões que são relevantes e nós estamos mandando um recado. O recado, para mim, é que é fundamental. Eu leio todos os dias todos os jornais grandes deste país. Todos eles estão dando esse recado. Eu acho que pela primeira vez eu vejo toda a grande imprensa, que eu estou chamando o Estado, a Folha, o Globo, o Valor, todos na mesma direção. É raríssimo ver isso. Nunca tinha visto isso. Hoje, todos eles estão críticos da situação atual, sobretudo nesse comportamento, que é um comportamento que não se justifica. Quer dizer, o ministro se pronunciar fora dos autos, o ministro viajar, o ministro participar de festa, o ministro... Enfim, tudo isso que todo mundo sabe, isso já não está entrando mais. Quer dizer, eu acho que a sociedade tem se mobilizado nessa direção. Eu acho que é um recado. Eu acho que não existe uma saída única, não existe uma dose milagrosa, isso não tem mesmo. Mas eu acho que essa primeira mobilização está dando algum tipo de recado mesmo, e que é importante que esse recado seja dado. Veja essa mesa. Professor Yuri, um colunista do Estado, um colega meu da Eliane, que é o Carlos Pereira, ele costuma dizer que existe um paradoxo da democracia brasileira nessa questão da corrupção, que é o paradoxo de que a democracia permite que se tenha conhecimento dos casos de corrupção, né? Por outro lado, esse conhecimento do público acaba gerando a percepção de que a democracia é corrupta, assim, simplificando a ideia. Queria que você comentasse, assim, do ponto de vista da filosofia, né, como se pode desfazer esse paradoxo, né, da corrupção real versus corrupção percebida. É interessante essa pergunta. Eu acho que a gente tem que... A questão da democracia é uma questão muito interessante e muito séria. A democracia, ela nasce, como vocês sabem, ou como se diz, na Grécia. Embora a Grécia não existisse quando a democracia nasce em Atenas. Mas ela nasce no modo de produção escravista. Então a democracia, historicamente, ela adquire muitas formas em diferentes modos de produção. Então nós vivemos sobre a democracia liberal, que é uma democracia de sorte diferente da democracia grega, porque ela está inscrita no modo de produção capitalista. E eu acho que a gente vive a gente está passando por profundas mudanças, muito profundas, no mundo do trabalho, e isso... a gente acho que inclusive nós somos privilegiados de estar vivendo esse tempo, porque é um tempo daqueles em que a história se acelera e que dias valem décadas. Então eu diria que essa democracia como um valor em si, o modo como ela se estabeleceu, ela está posta em xeque, ele está sendo posta em xeque por uma emergência de uma nova determinação do capital, que é esse capital que, na verdade, me parece que a democracia ela estava muito ligada não só a democracia, perdão, como a divisão política do mundo em países, desde a Paz de Westphalen, no século XVII,
ela está sendo posta em xeque por profundas mudanças no movimento do capital, que já não consegue conter, o poder político já não consegue conter esse poder econômico hipertrofiado e o imenso aumento das forças produtivas. Então, no caso da corrupção, como vocês dizem, em relação à democracia, eu acho que a gente, de fato, tem eu não sei se é possível ainda a crença nas instituições. Eu não sei até que ponto, não estou dizendo que não, mas eu digo que a defesa das instituições, ela é algo que está sendo posto em xeque. E a gente está tentando, assim, o discurso, a gente está tentando segurar o que tem. Mas eu não sei até que ponto isso é possível ainda. E a gente, por isso é um momento muito interessante, assim, e acho que é um momento, a única coisa que dá para se dizer, assim, é que é um momento de incerteza e de muita turbulência. E de resistência, imagino também, né? Bom, queria abrir para as perguntas, se alguém tiver. Cumprimento todos os membros da mesa. Eu gostaria de saber se os senhores entendem que essa crise institucional, sobretudo que atende o Supremo, tem a ver com a forma de escolha dos ministros, justamente não havendo nenhum questionamento, porque nós hoje temos ministros que são aliados, né? O próprio presidente disse, eu tenho que indicar alguém da minha confiança. Tivemos um julgamento recentemente de cassação do governador do Rio de Janeiro e, coincidentemente, 2 ministros do TSE bolsonaristas, num caso absolutamente claro, votaram a favor da constância do mandato. Então, eu acho que a queda das instituições, com as quais eu até participo de uma, sou desembargador, tem a ver com a falha do sistema em geral. Então, isso gera o fato de termos muito poucos exemplos, porque os bons exemplos param na primeira instância. Eles não conseguem atingir o ápice, até porque o Supremo é escolhido por uma forma absolutamente independente do Judiciário. O Supremo é a culpa do Judiciário, mas eu, como desembargador, não me representa. Eu não tenho nada a ver com nenhum ministro. A escolha deles não tem nada a ver comigo, que eu tenho 40 anos de concurso, trabalhei em 1000 comarcas. E lá no interior, um juizinho do interior, que tem uma mulher que é advogada, essa advogada advoga em outra comarca ou numa outra matéria trabalhista. É íncito a função. Ninguém precisa falar nada, não precisa sair no jornal, absolutamente nada. Agora, eu acho que os exemplos, tanto na questão política como na questão das cúpulas, eles não existem mais, porque se eu eventualmente quiser ser ministro do STJ, eu preciso fazer uma peregrinação em Brasília, eu preciso pedir apoio do governador, eu preciso ter um ministro que me ajude, e para fazer isso eu não vou poder ser juiz, eu não vou poder ser desembargador. E tenho que comparecer a todos os jantares da advocacia. Eu fui presidente do TRE, fui convidado a milhões de coisas. Se eu quisesse dar um salto a mais, entre aspas, eu teria que jogar o jogo. E como eu não jogo o jogo, e não estou querendo falar de mim, outros milhares não jogam o jogo, eles não estão na cúpula e não vão poder servir de exemplo para ninguém. Porque a instituição não funciona. Então eu acho que do mensalão para cá, quando se chegou perto de punir alguém da presidência, houve uma mudança radical na escolha dos ministros do Supremo. Porque anteriormente sempre houve um jogo político, mas era um jogo mais ligado a alguém que tinha uma estatura jurídica. E não é só no Supremo. Os próprios tribunais de justiça, por meio do 5º Constitucional, estão angariando pessoas cuja conhecimento jurídico é bastante duvidoso. Se faz uma campanha na OAB, depois uma campanha nos tribunais, muito diferente do meu tempo, em que a maioria dos desembargadores do 5º Constitucional eram professores dessa casa. Dinamarco, Araújo Sintra, Sérgio Pitombo. Eles tinham orgulho de servir ao tribunal, já consagrados na carreira. Eles não fizeram nenhum esforço para chegar no Tribunal de Justiça. Então eu fico indignado com a situação atual e lamento que nós não tenhamos
essa possibilidade de dar confiança à sociedade. Mas a minha pergunta é essa. O sistema não está ruim no sentido da escolha também do Supremo? O Supremo não está ruim porque nós estamos escolhendo aliados do Executivo? Essa é a minha pergunta. Desculpa o desabafo. Direcionado a alguém específico? Qualquer um deles. Olha o Conrado, que é meu vizinho. Pergunta de vizinho para vizinho. Paulo, obrigado. Eu acho que você demarca muito bem. Tem uma coisa que mudou na história. E de um sistema que funcionava razoavelmente bem, não necessariamente era o melhor sistema, um sistema de nomeação importado da Constituição Americana, começa já na nossa primeira Constituição Republicana e foi se repetindo, e nunca ninguém viu isso como um grande problema, né? Porque mesmo que fosse essa nomeação pelo presidente, percebia-se, isso até uns 10 anos atrás, percebia-se que o presidente tinha uma grande autonomia para nomear, mas uma autonomia sob constrangimento, de nomear alguém que estivesse acima do bem e do mal, alguém com reconhecimento público, né? Podemos discordar de muitas nomeações, mas era inquestionável, gostemos ou não das indicações, que as pessoas nomeadas tinham uma certa reputação de respeito na comunidade jurídica, pelo menos. E muitos juízes foram nomeados por aí. Sempre se entendeu que pelo menos alguns juízes de carreira precisavam estar no STF, mas também foi importante nomear não juízes, né? Mas grandes autoridades jurídicas. O que mudou, né? O que mudou? O sistema está idêntico, mas o que mudou apesar do sistema estar idêntico? Eu acho que é um pouco essa sua percepção de que, bom, a STF ficou muito central para a vida política, não para a vida política no sentido nobre da constitucionalidade, para a vida política criminal. Entre outras coisas, mas essa é uma razão importante. O STF se tornou uma instância muito central da criminalidade e da grande política. E aí ministros, ou melhor, políticos, passaram a dar muito mais atenção para isso. Tem uma série de outras coisas que a gente pode colocar nesse caldo, mas é verdade que tem um marco, e algumas frases resumem esse marco, essa transição, como eu quero nomear um ministro que vai tomar tubaína comigo no domingo, o terrivelmente evangélico. Então, ele dá uma virada na chave. Você não nomeia mais um Menezes Direito, que não tinha nenhuma afinidade ideológica com Lula, nem teoriza Vasque, nenhuma. Eu fui lá, Lula e nomeia. Tem o Toffoli no meio do caminho, que dá uma distorcida, mas... Joaquim Barbosa, o Lula ligou e falou, eu quero nomear um ministro negro. Ele falou, me acha aí um bom jurista negro. O Lula ligou e ele foi nomeado. Isso é impossível hoje. Não só para o STF, mas para todo cargo em Brasília. Hoje não se nomeia cargo de porteiro no prédio da presidência sem negociar com o Centrão. É um pouco isso. Mas eu queria falar uma coisa também. Eu acho que duas coisas aconteceram simultaneamente, né? Uma é que o Senado nunca cumpriu o seu papel de questionar aquele que foi indicado. Então, a pessoa era indicado, passava como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro até hoje das indagações que fizeram para a ministra Ellen Grace. Eu fiquei tão indignada. Né? Ai, como você é linda. Isso é indagação que se faça para alguém que vai ocupar o cargo mais alto do judiciário? Não pode ser, né? Então, o Supremo, o Congresso, o Senado nunca cumpriu o seu papel. Depois eu acho que o Judiciário cresceu, o Supremo cresceu enormemente. O Supremo de hoje não é o Supremo da Constituição de 88. Ele é muito mais poderoso do que era em 88. Ele chamou para si questões criminais. Onde já se viu um Supremo ter função criminal? Quer dizer, ele que está julgando essas questões. E eu acho que a questão da nomeação é muito relevante. E isso tem que ser, de fato, repensado. Nos Estados Unidos, quando alguém é nomeado, fica um ano na imprensa. Você vai lá e vai ver a vida pregressa do fulano, desde que ele não sei o quê, porque quando ele tinha 18 anos, ele puxou fumo, e não sei o que lá. Aqui não acontece nada. Mas eu também não idealizaria o sistema americano, porque lá... Não estou idealizando. Porque lá é muito lá mais partidarizado do que no Brasil. Assim, né? É republicano-democrata. Ou é democrata ou é republicano. Nesse momento, nós não temos nada.
E o mecanismo se tornou ruim, o mecanismo que funcionava se tornou ruim. Então é oportuno pensar com argumentos que antes não eram tão fortes assim, o argumento ficou mais forte diante das Ele circunstâncias. se tornou muito mais importante. É porque o Supremo é empiricamente- muito mais importante hoje. Empiricamente, antes era fraco o argumento. Não, esse ministro é um representante do presidente. Não, ele decide na independência. Isso deixou de acontecer. Todos eram, né? Quer dizer, você vai pegando, todos eram. Um era advogado-geral da República, o outro era não sei o quê. Todos tinham ligação com a presidência. Mas o problema foi o... Eu não sei, eu acho que o Roberto Liverano, a gente precisa encerrar, a gente passou um pouco. Tá na hora dele falar, nós temos que ir embora, claro. Muito rápido, mas eu acho importante dizer. Vamos sair para ele falar. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vou trazer uma contribuição prática para esse diálogo aqui. E isso é sempre difícil diante de tantos luminares, né? É até um pouco intimidador. Mas eu queria dizer o seguinte: Madison, em 1776, disse que os homens não são anjos. Certo? Ponto. Então, querer imaginar que porque é ministro nomeado é anjo é ingenuidade. A única forma de controlar isso é através de períodos que possam ser reconduzidos desde que atendam o direito, atendam a sociedade. Eu não vejo outra forma, entende? Então, eu imagino algo assim: 8 anos, a cada 8 anos são reconduzidos. Ou mandato sem recondução, porque se há Não, recondução... Se há com recondução, você vai buscar recondução, é uma espécie de reeleição. A recondução permite o seguinte: como o Senado é eleito a cada 8 anos, se permite, nos novos tempos, que se defina novos conceitos, novas pessoas. É isso que eu queria dizer. Isso. Obrigado.